Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Prosa de Palhaço. Olá, olá. Para quem não me conhece, meu nome é Tiago Abade. Eu sou um dos coordenadores dos Cirurgiões da Alegria, sou coordenador artístico. Também um dos facilitadores da Ducovox. Boa noite, Gabi. Gabi primeiraça. Tudo bem aí? Michel, Raulzito. Tamo junto. Vamos rezar de novo para Nossa Senhora da Boa Conexão, sempre. E aí, Lui, tudo bem? Caramba, faz tempo que eu não te vejo também. Boa noite, Raulzito, querido. Vamos aguardar a Verinha entrar aí. Boa noite, Jaqueline, Michel. Essa cortina aqui é que eu tô aqui nos Cirurgiões hoje. É a cortina do último Informalhaço. Quem assistiu Informalhaço viu que é essa aqui mesmo. Paulinha, boa noite. Vamos ver se a Vera consegue entrar aí também. A gente fez uns testes antes. Mas eu acho que vai dar tudo certo. Muito bem. As prosas, você pode assistir aqui, tem no IGTV as prosas anteriores, tem uma galera aí, a Paulinha, o Raul e a Gabi. Boa noite, Paulinha. Já tive prosas com eles. É só entrar aqui no meu IGTV, as prosas estão todas aí. Também no YouTube, tem meu canal no YouTube, é só entrar lá também. A Vera entrou aqui. É youtube.com/Tiago Abade ou Tiago.abade. Enfim, se digitar Tiago Abade, eu acho que só tem eu mais uns dois aí. É fácil de achar. Deixa eu convidar a Vera aqui. Oi, Tchê. Oi, Vera. Eba! Deu certo, hein? Deu. Que luz horrível. Muito bom. Imagina, tá tudo bem. Dá pra ver você aí. Vera, primeiro, obrigado de você ter topado. Você é uma pessoa também que eu admiro muito. Aliás, eu só estou conversando com pessoas que eu admiro muito e que também fizeram diferença na minha vida, nas pesquisas de palhaço. Então, obrigado de você ter topado essa. Obrigada a você do convite. E eu queria começar essa prosa, eu sempre começo perguntando para todo mundo como é que chegou na linguagem do palhaço. Você já era da arte, já veio desse lugar ou não? Como é que foi? Não, eu não era, não. Cursava biologia. Eu já tinha tido contato com teatro no colegial, assim, né, com colegial, ó, falei a idade, né, ensino médio. Eu tinha feito teatro, mas eu falei, não é a minha parada. E fui fazer biologia, que é uma coisa que eu sempre quis ser. Olha, com seus muito boa de live, eu não tenho luz para. E, e aí, no meio. Bom, mas fiquei com esses amigos que eu fiz teatro no colegial, continuaram, que hoje a Regina França, o André Pink, o Rodrigo Mateus, que foi meu primeiro diretor lá no colegial, né, quando eu tomei contato com teatro. E parei, fui fazer a faculdade de biologia e eu era guia em fazer educação ambiental e levava a escola para Ilha do Cardoso, Itatiaia, para um monte de lugar. Era o começo dessa onda aí de coisa ecológica. E aí a Vera Figueiredo me convidou para fazer um curso que é de uma professora de Porto Alegre chamada Marilena Lopes. E o curso era de confecção de máscara e de portagem. Então tinha uma artista plástica, que era a Ode Cater, que ensinava a gente a fazer máscara, era livre as máscaras, meia máscara e máscara inteira. E a Marilena Lopes, que é uma professora lá já aposentada, que fazia a portagem da máscara, ela dirigia a gente com essas máscaras. E eu falei assim, bom,
Ilha do Cardoso chovia 363 dias por ano, então várias vezes a gente ficava com um monte de aluno dentro de uma sala, assim, de um galpão, e assim, penando para fazer alguma atividade. E eu falei, teatro, né? Vou fazer esse curso, mas mais para lidar com a biologia. E eu fiquei encantada com esse teatro novo que eu não conhecia, que o teatro que eu tinha feito era uma coisa com texto, e eu não gostei, sim, não achei graça nenhuma, assim. Não era que eu gostava muito de teatro, de assistir, mas não me sentia fazendo, estudando um texto, falando, tal. Mas esse teatro mais físico, eu entendi, eu gostei, não sei, eu colei nesse teatro, né, nesse tipo de teatro. Eu fiz muito esporte também, né, fiz ginástica rítmica há anos, de competir, de segunda a sábado eu treinava. Então, para mim, colou o teatro nessa parte física. E aí não parei mais. A gente seguiu por... Quando você fez esse primeiro curso que você fez, você Pode já se falar. apaixonou assim de cara ou não? Ou você foi Desculpa, fazendo outras coisas ligadas à máscara e aí foi te dando. desculpa, eu não entendi a pergunta, cortou a primeira parte. Tá bom. Quando você foi fazer esse curso de máscara, certo? Uhum. E aí, nisso você já se apaixonou pelo teatro ou não? Você foi fazendo outros cursos e de repente, a hora que você viu, você estava envolvida? Não, ela veio eu fui me envolvendo. Ela foi vindo, a Marilena, né, frequentemente para São Paulo, e toda vez a gente se juntava e fazia esse workshop intensivo. E aos poucos a gente foi formando um grupo de pesquisa, assim, né, de estudo, e isso juntou gente, juntou o Edu Marques, que trabalhou, que hoje não trabalha mais com teatro, mas Edu Marques, Pedro Pires, Débora Serretiello, a Regina França, a Teca, André Pink, um monte de gente, e fomos fazendo um grupo de estudo. Depois com a Clarice Malheiros também, que era também de Porto Alegre, que quando chegou em São Paulo, ela assumiu o nosso grupo, e a gente chegou pesquisando. E quando foi para montar assim, um espetáculo, a gente, vamos montar alguma coisa. A Marilena teve que voltar para o Sul. E isso foi uns 2 anos assim de estudo, né? Com a Clarice, com um monte de gente entrando e saindo. E quem tinha recém-chegado da Europa, que tinha ido estudar teatro lá fora, com Goulier, era a Quito. A Cristiane Pauli Quito. E ela se juntou nesse grupo. Quando a Marilena Lopes vai para Porto Alegre, a Quito assume um pouco esse grupo. E ela fala assim, eu queria fazer com vocês, experimentar o palhaço, que eu fiz no Golier, gostei bastante, e ela começou a dar a máscara do palhaço. E para mim, eu não achava que era possível aprender palhaço. Para mim, palhaço era uma coisa de circo, que era das famílias, que não tinha essa possibilidade no teatro. E nem era uma coisa assim que eu falava, eu quero ser palhaço, porque naquela época também não tinha muito espetáculo de palhaço, assim, pelo menos eu não tinha conhecimento. Não é como é hoje, né? Que tem muito. Naquela época era super escasso essa linguagem. Mesmo o teatro físico mais escasso, né? Tinha o Poncã, o Nitorrinco, grupos que eu gostava, né? Que eram mais do teatro físico. E aqui tu começou a trabalhar com a gente, mas pesquisa mesmo, assim, sabe? Vários exercícios. E foi uma paixão. A gente ficou encantado, o grupo inteiro, na verdade, né? Com a linguagem do palhaço, que estava começando ali pra gente. E vocês já montaram espetáculo assim depois dessa pesquisa ou não? Você foi montar espetáculo mais para frente? Mais pra frente, aí chegou outra figura que foi a Tish Viana, que chegou também da Itália, que ela também tinha o Francesco Zigrino, que isso antes eu era bem nova e ele tinha feito espetáculo de comédia dell'arte, e um espetáculo que eu tinha visto, que era o Arranca-Dentes, né? Que era um espetáculo fantástico, que a Soraya Said fazia, a Tisha, a Débora Serretiello, Carmen Cosi, Vânia Leite, uma galera, só meninas fazendo a comédia dell'arte. Você não dizia que tinha mulher em cena, né? Elas faziam tão bem que você achava que era um espetáculo
como era tudo mascarado, de homem. E a Akito fazia o único personagem não mascarado, que era um homem, que era o enamorado, que era muito divertido. Então a Akito e a Tishi tinham esse espetáculo em comum. Elas duas fizeram Arranca-Dentes e foram para fora. E quando elas voltaram, elas se juntaram de novo. Então juntou esse núcleo do Arranca-Dentes com esse núcleo de pesquisa do palhaço. E dessa junção da comédia dell'arte e do palhaço surgiu o primeiro espetáculo disso que virou uma companhia depois, que é a Trupe de Atmosfera Nômade, que foi o primeiro grupo que eu trabalhei. Na verdade, o segundo, né? O primeiro tinha sido lá no colegial, bem amadoramente, com o Rodrigo e tal. Mas com parte desse pessoal, né, que veio a Teca, a Regina e o André Pink, e a gente montou uma rapisódia de personagens extravagantes, que era uma conversa entre a comédia dell'arte e o palhaço. E era uma coisa muito interessante, que hoje em dia é raro, que eram 13 pessoas em cena. Isso é uma troca muito grande, né? Você tem essa galera fazendo teatro, um cenário gigante, que era um muro, que a gente subia em cima. Tudo isso, hoje o teatro não permite, assim, não permite monetariamente, porque os editais é impeditivo para 13 pessoas, a bilheteria, enfim. Mas foi assim... Elenco assim só em musicais, né? Que juntam uma galera, né? É engraçado que essa história, a Soraya também contou a parte dela, assim, e ela parece que cruzam a história, a sua e a dela em algum momento aí, né? Na Rapisódia, a Soraya era do espetáculo Arranca-Dentes. Ela fazia uma Ragonda e um Capitão geniais, assim. Todas as atrizes desse Arranca-Dentes, era muito, muito emblemático, assim, eram muito boas. A Débora e a Tishi, elas faziam 2 acróbatas, o Arlequino e o Brighella, que era fenomenal. A Deborinha, durante muitos anos, acho que as pessoas que fizeram Arlequino tinham a Débora Serretiello como inspiração, porque era muito marcante, assim. E a Deborinha, ela punha a máscara, ela meio virava... Era muito tridimensional, assim, o Arlequino. Acho que a Kito e a Tish, elas trabalhavam a máscara com essa tridimensionalidade, né? Você podia conversar com elas de vários assuntos, assim, tipo, esse personagem existia fora da cena. A Kito trabalhava muito assim, né? De o que você pensa, como é que você reage. Isso a Maria Helena Lopes também já fazia. Ela tratava os personagens como se fossem pessoas. Então, você tem, mesmo num texto, você tem um texto lá que você tem que fazer, está pré-escrito, mas a Lena contou uma vez pra gente, acho que isso marcou também, que ela treinou esse ator, como ele acordava, como esse personagem acordava, como esse personagem levantava, e a Kito e a Tish fizeram isso com as máscaras, né? Então era muito divertido, a gente fazia muito improviso. Foi 5 anos de grupo, a gente fez mais de um espetáculo, a gente fez a Rapisódia, o Rei de Copas, sempre encontros assim, né? Tragédia e palhaço, a loucura e o palhaço, enfim, depois voltamos para a comédia dell'arte não de rua, mas foram anos assim de muita, muita, muita pesquisa, muita descoberta. A Kito é uma cidadã instigado, né? Ela é muito de pesquisar, de querer coisas, o que eu posso fazer com esse material, ela é muito interessante, assim. Querida até hoje. Alguém perguntou o ano, quando a Tishi voltou era 89 e 90, né? Eu lembro que você pontuou algo assim, né? Por aí, né? Eu sou péssima de data, mas é antes de 90. Tudo bem, mas... Deve ser uns 3 anos. Alguém... 89, 88, 89. Isso. E depois da Rapisódia de personagens extravagantes, aí, depois disso, você já entrou no Doutores na sequência? Ou era enquanto você fazia? Como é que foi isso? Sim, foi na Rapisódia. A gente estava no Teatro Itália, em cartaz. A galerinha, né? 13 pessoinhas. É interessante. Vera, só um parênteses. Você ficava em cartaz, não era aquele de um dia só, era aquele esquema de 4 dias, não era? Na semana.
Nossa, era de quarta a sábado, e sábado 2 sessões. A mãe da Tish trazia jantar pra gente, trazia umas panelas assim pra gente, porque era um espetáculo muito Que legal. físico. A gente tem foto, bom, não sei onde tá essas fotos, porque hoje em dia você pode dar um Google, mas até um certo tempo, né? Depois É. você tem que ir a acervo. Mas tem a gente morto assim no chão. E a Kito falava assim pra Neide, a mãe da Kito é uma figura, né? Querida assim no último. E a Kito falava assim pra mãe dela: não traz comida para esses atores que eles ficam lerdos, eles não me sobem no muro, eles não fazem as acrobacias. E a mãe da Kito um dia abriu a porta do Teatro Itália, olhou assim, e ela falou assim: ai, a Kito não tá, gente, eu trouxe jantar. E a Kito estava deitada no chão também, porque ela também ficava morta. E a mãe não viu, mas ok, a Kito riu, né? Porque assim, era assim. Sensacional. É. E como que foi a sua entrada? Aí você estava em cartaz com esse espetáculo? A gente estava em cartaz no Teatro Itália e entra um cara assim de colete. Até hoje eu lembro, cavanhaque, bem animado assim. Oi, gente, eu sou o Wellington. Eu não, eu procurei espetáculos em cartaz de palhaço, só achei vocês e Palapatões. A gente estava em cartaz junto com os Palapatões, né? Tinha um cartazinho dos dois. O início da Rapisódia é concomitante com os Palapa. E acho que o Poncan também, que tinha uma pegada cômica física, assim, né? E ele foi fazer um convite, falou assim, olha, eu tô abrindo, ele já estava no hospital, no nossa hora de, esse devia ser em 91, com certeza. Ele estava já trabalhando no hospital sozinho, ele falou assim, eu preciso de uma parceira, estou procurando uma mulher para fazer par comigo, e é um projeto de palhaço em hospital, vocês vão ter salário, esse projeto veio de Nova York, daqui 5 anos eu quero mandar vocês para Nova York, então ele já projetou assim o Doutores lá para frente, né? Ele já foi com um pacotão assim, e a gente olhando, quem é você? De onde você chegou? Mas a gente foi fazer o teste, né? Eu particularmente eu estava bem animada assim para fazer. Eu estava numa época que eu estava estudando palhaço e estava querendo fazer mais, treinar assim, tipo fora do palco. A gente monta o espetáculo, mas aquela pesquisa assim do palhaço ficar para melhorar, assim, eu queria, sei lá, eu pensava, falava aqui, acho que eu vou para a porta do zoológico trabalhar com as crianças, ou sei lá, para um parque, fazer alguma rotina que eu pudesse, fora da cena, trabalhar, improvisar. E quando ele falou do hospital, eu achei ótimo, falei, que legal, vai ser um trabalho de 2 vezes por semana, eu vou poder fazer. E nessa época não tinha, a gente não tinha essa informação que tem hoje, né? O Big Apple eu vim conhecer depois, que o Wellington falou, Michael Christensen, nada de Pat Adams também nada, assim, tipo, zero hospital, para mim era vacina. E aí fui fazer e passei. Então foi a primeira parceira do Wellington, né, dos Doutores da Alegria, com e muito interessante, né? Foi um mundo que foi se abrindo aos poucos para mim, porque eu não tenho histórico de hospital, assim, não tinha, sabe, assim, pai e mãe estão vivos, graças a Deus, até hoje, não tive, assim, esse histórico hospitalar que muita gente tem, que o Wellington teve, que o Michael teve, enfim, para mim era um ambiente muito, talvez por isso eu tenha aceitado, né, não sabendo que era impossível, eu fui lá e fez, um pouco isso. E como que foi essa adaptação assim da linguagem? Porque uma coisa é fazer espetáculo, a outra é você entrar dentro do hospital, né? Como que foi isso para vocês? O Wellington foi me dando uns toques, né? Tipo, a maquiagem era uma cara toda branca e eu achava aquilo muito forte, assim, para o hospital, porque é muito próximo. Eu fui diminuindo. Eu acho que o hospital, os gestos, você vai moldando para um cotidiano, né? Eu sinto às vezes isso no palco. A volta também dessa expansão precisa ser. Também você tem que fazer essa reconversão, sabe? O palco também te exige um outro corpo. São suportes, né? Que nem você pintar um quadro na parede, você pintar um mural. E o palhaço ele é feito para picadeiro, a origem dele, né? De uma coisa que você vai ver de longe, aquela figura que entra e tem que chamar um foco.
Então ele é colorido, ele é espalhafatoso. Depois ele realoca para o teatro, para o cinema. Ele vai fazendo essas adaptações, né? Ele não é uma coisa, você tem que pensar. E hoje na pandemia, você tem que pensar o que que é esse palhaço nesse recorte aqui. Qual é a voz desse palhaço, qual que é a estrutura, como é que é a altura desse palhaço, como é que é essa dramaturgia que eu não tenho, minha perna não tá aqui, né? Eu não tenho, se eu fizer um espacate, ou se eu não fizer, dá na mesma, numa quarentena. E, e dentro dos doutores nasceram uma cacetada de projetos, né? Enfim, durante essa trajetória, no que você foi fazendo? Assim, eu lembro, eu te conhecia do Doutores, mas aí eu lembro de ver você no Jogando no Quintal, que a maioria das pessoas, não sei se só paulistas, mas quem assistiu se apaixonou. Jogando E foi, eu, jogando foi, eu cheguei a ver você grávida fazendo, por exemplo. eu e a Paulinha, depois a Rena, né? Nossa Senhora. E nasceu dentro do Doutores, né? Essa conversa toda, e como é que você foi parar lá, e como que foi essa experiência? No jogando. Bom, muitos grupos vieram do palhaço. Inclusive, um que não tem nada a ver com palhaço, mas que é o grupo que eu tô mais tempo, que é as Graças, né? As As, gra- graças, sim. as Graças antes do, do doutor, quer dizer, concomitante com os doutores, eu fiz assistência para Quito num espetáculo chamado Circo Trilho, que estava, hoje em dia, que faz teatro ali na Rock, o Davi Tayu e a Juliana Gontijo. E coincidiu o final da temporada desse espetáculo com o final da trupe. A trupe se desfez. E a Ju me chamou para entrar num grupo de teatro de boneco, que era uma coisa que eu também adoro, e que também tem a ver com teatro físico, né? E, e entrei para as graças, assim, para substituir uma atriz, que era a Daniela Schettini, que foi fazer justamente outro espetáculo com a Quito, a banda. A gente quase trocou de grupo. Então, e a Ju também está nos Doutores comigo, né? Isso foi a primeira aquisição, assim, do palhaço, da Rapisódio, eu saí direto para as graças, né, da trupe. O Jogando, ele veio numa... Quando o Márcio se junta com César Gouveia, e um tinha o palhaço e o quintal, né, que o César fala sempre esse discurso, e o Márcio tinha vindo da Europa com essa história do teatro, do método de improvisação. E eles têm a ideia de fazer misturar palhaço com esse método de improvisação. E ele chama a Paulinha, que foi a primeira que ficou com eles treinando, elaborando tal. E a Paulinha acaba que fica grávida, e eu vou substituir a Paulinha no jogando, é bem no comecinho. E aí fico lá um ano, quando o Gregório nasce, eu fico grávida. Aí eu saio mais um ano, daí aí fica o que você deve ter visto lá na Faustolo, na Casa do César, né? Uhum. Que é Alan Benatti, que é Lu Lopes, Manjericão, Eugênio La Sávia, Federal, ixi, Um Rena elenco cabuloso, né? Oi? Era um elenco cabuloso, né? A Gabi Argento, gente, era muita gente boa reunida, assim, que a gente se gostava muito e nunca dei tanta risada na minha vida, assim, e fiquei em cena, assim, gente, eu juro, eu assisti o Jogando, eu falava assim, gente, eu não consigo fazer isso que eles fazem. Falei, eu sei que eu consigo, mas eu não consigo, não é possível que eu faça isso. Eu não entendia eu em cena, assim, sabe? Eu falava assim, meu Deus do céu, eu faço isso. Eu tinha, toda vez que eu assistia, eu falava assim, gente, eu não consigo, não é possível. E a melhor definição de Jogando foi o André que eu fazia teatro, que chegou uma vez aqui, foi assistir. E eu falei, o que você achou, André? Ele falou assim, eu adorei a religião de vocês. Porque eu acho que ele viu desde o aquecimento, e eu acho que era isso, de religar, né, de entrosamento e de alma junto, sabe? A gente, desde o aquecimento, acho que a gente tinha uma gira ali muito forte, era muita felicidade. Eu acho que as pessoas sentem isso em cena, sabe? Para além
Acho que a Rapisódia também tinha isso, sabe? Acho que eu tenho isso com as Graças, com a Paola, com as Sampalhaças, de você ser feliz com essas pessoas em cena, de fluir, sabe? De bater bola, que nem jogar futebol, talvez. Era um entrosamento sensacional. Inclusive tá a Gabi e a Paulinha aqui. A Gabi falou que vai abolir o espacate, porque não cabe Isso. mais aí na tela. A gente terminou várias cenas em espacate, né? Eu, Gabi, Lu Lopes, jogando. Sensacional. Inclusive, as Graças fazem 25 anos, né? 25 anos. Meu Deus. 25 anos. Sim, esse ano. Não está um Sensacional. ano muito propício para comemoração, né? Para aglomerar a gente, mas acho que a gente está fazendo. Tá postando um pouquinho das nossas memórias, que é muita coisa. As Graças, elas, a gente não tem uma vida muito paulistana, né? A gente viajou muito, a gente fez muita coisa no coração do Brasil, né? Tipo, percorremos todo o Jequitinhonha apresentando, percorremos parte bem grande do Tapajós apresentando, viajamos o Brasil inteiro, fizemos muita coisa fora do centro, né? Mesmo em São Paulo, quando a gente se apresenta, não é no ônibus, né? Em lugar que não tem teatro. Então, muita história, assim, é muita coisa. E é também 3 pessoas que eu. E a Dani também, 3 pessoas que eu tenho uma irmandade, assim, um carinho demais. A gente tem, para além do palco, né? Uma amizade. Sou super feliz de ter 25 anos da minha vida com essas pessoas. Bom, por falar em amizade e relação boa, a Paulinha também você conheceu em algum momento da sua vida, né? E vocês montaram a Pelocano. Conta essa história, como é que foi? A Paulinha é universo paralelo. A Paulinha eu conheço ela antes de. Deixa eu ver se antes de entrar. Acho que não, acho que eu já estava nos doutores. Eu não sei se eu estava. Acho que antes de entrar nos doutores. Na Rapisódia, eu era muito apavorada para entrar em cena. Eu falava assim, entro em cena ou vou comprar um pão na chapa. Porque eu falava assim, que nervoso entrar em cena. Depois, eu entro por essa porta ou por essa, eu saio por essa. De nervoso de cena, né? Hoje melhorou. Hoje eu não tenho mais, já tenho mais cara de pau, mas assim, na época, eu falava assim, gente, vai durar 1 hora, e para mim é uma vida, parece que tão comprido, tão curto e tão comprido como a vida, sabe? Comecei e vai terminar daqui a 1 hora. Eu falei assim, a vida é assim também, nascemos, parece que é longo, mas não é também, sabe? E aí o Carmen falou assim, Vera, vai fazer trapézio, se joga, literalmente. E eu passando naquele circo escola picadeiro lá naquela lona, que também nunca achei que era para pessoas, né? Só para circo, assim, não entendi aquilo. Falei, por onde entra? No meio daquele, né? Enfim. Aí fui lá e me matriculei no circo escola e também outra paixão, né? Circo é uma paixão. E lá conheci o pessoal da Naudícaros na época, né? E hoje Circuzane, que era Eric Stopper, Fernando Sampaio, os Fratelli, que foram professores, assim, super incríveis, Zé Wilson, pessoal de circo mesmo. E a Paulinha. A Paulinha, a gente pelejando para fazer acrobacia. A gente não era as mais boas, as melhores da acrobacia, né, Paulinha? Paulinha tá aí. A gente só abriu o bolso lá para fazer os negócios. Mas eu adorava, né? Nossa, fui fazer trapézio, pulei um dia do trapézio, pulei não, realmente o Zé Wilson me jogou no trapézio, eu só fiz, fui gritando até parar, ele falou assim, Vera, foi uma novela, mas foi muito interessante, assim, né? De novo, não sabendo que era impossível, foi lá e fez, mas era impossível mesmo. Bom, enfim, eu conto. Mas lá que eu conheci a Paula. E a Paula fundou a Nau Ícaros, né? Junto com o Marcos Vettor, que, enfim, Alex. Era uma galerinha que deu origem a vários outros grupos depois, né? E um pessoal muito fibra, assim, sabe? Aprendi muito, assim, com eles, de fazer um espetáculo acontecer, e mão na massa tal. E eu fui substituir uma atriz que tinha saído.
a Paula, eles me chamaram para fazer essa substituição, e a Paula fazia o palhaço da Naldi Ícaros, ela e o Fê Sampaio. Eu fazia a corda indiana, a bola. Eu amo essas coisas, né? Hoje a idade não mais, né, gente? Tem uma hora que. E aí, a Paulinha, eu chamei a Paulinha, eles me chamaram para fazer, e eu falei, Paula, vai ter um teste no Doutores. E a Paula foi fazer o teste e entrou nos Doutores. Isso foi 95, Paola. Depois ela digita aí o ano que eu não vou lembrar, mas assim, acho que foi 95. A Paola entrou no Doutores, a gente nunca trabalhou como dupla. Mas a gente já tinha feito o espetáculo da Naldi Ícaros juntas, já tinha feito, aí começamos Doutores, depois jogando no quintal juntas. E aí, um dia, nos Doutores, eu tinha escolhido uma dupla, a Paula tinha escolhido uma outra dupla, e essas duas duplas nossas, uma era o Márcio Balas e a da Paula, eu não lembro mais quem era, acho que César, não sei. Os dois saíram dos Doutores. Ó, 97 a Paula entrou nos Doutores. 97. E aí, a gente ficou sem dupla. E a gente falou assim, vamos trabalhar nós. Mas não foi que a gente se escolheu. Eu falei, Paulinha, vamos trabalhar junto que a gente tem muito a ver. Não, foi o acaso. Bem palhacesco, né? Tipo, aí a gente foi trabalhar junto e foi assim um encontro. Como a gente deu risada, assim, tipo, foi muito potente, assim, tipo, trabalhava junto e a gente se deu conta de que a gente tem uma história junto, de bagagem clownesca muito parecida. E aí montamos uma pequena cena que chamava Pelucano, que foi feita no hospital, né? E a gente apresentou essa cena no Festival do Cine Horto. E vimos lá, Festival de Cenas Curtas do Galpão Cine Horto, vamos escrever, bora escrever. Nos inscrevemos, aí fomos para lá, ganhamos. E foi assim, muito feliz. E a gente fez uma temporada com o pessoal lá de Minas, com outras pessoas, o Eliseu lá de BH, do Instituto Hahaha, quem mais, gente? O Custódio, o Eliseu Custódio, né? Jimena e... Nossa, mais o César, né, outro palhaço. Enfim, uma galera fizemos essa viagem por Ipatinga, por outro, apresentando essa cena, e foi bom porque vai dando corpo, né? Apresentar, faz o espetáculo acontecer. E a gente se inscreveu em todos os festivais de cena curta que a gente viu, Parlapatões, cenas breves lá em Curitiba das meninas, das Ciacenhas, nem lembro mais, a Santos. Em Santos, a gente ganhou tanto prêmio com essa cena, que a gente ganhou até um prêmio que a gente não entende até hoje, que é o melhor cenário. Não tinha cenário. É eu e a Paula e 2 caninhos. Esse prêmio foi incrível, né? Acho que falaram, tá sobrando. Dá que foi incrível. Pode dar para elas que elas merecem. Eu assisti no Parlapatões quando eu vi a cena. Eu vi no Parlapatões nesse dia aí, nesse festival aí. Isso. Acho que a gente também ganhou lá nos Parlapatões. E daí a gente falou, vamos montar o espetáculo? Bora montar o espetáculo. Quando a gente montou o espetáculo, eu fui morar um ano na França, a Paula quase me esgana. Mas um ano passa rápido, pode parecer que não, mas sim. E aí, quando a gente voltou, a gente retoma o espetáculo. E aí, com várias cenas que a gente levantou no hospital e fomos retrabalhando e fora dele, enfim. E tem uma coisa que é preciso falar dos Doutores, que eu acho que tem uma importância artística, esse sistema em que você, com muita gente, porque é uma estrutura parecida com um circo, porque o que tem o circo? São famílias que moram juntas, né, que tem esse ambiente... Tem um picadeiro ali no centro dos trailers, né? Que você pode ir lá treinar, ver, falar, por que você não faz isso? Passa olha, comprei, por que você não testa com isso aqui? Olha, vi isso em tal lugar. Quer dizer, são várias pessoas olhando o seu número e dando toques e pitacos, e você treinando, tendo um espaço de trabalho e pesquisa semanal, diário, é muito treino, né? E eu acho que por isso que dos Doutores da Alegria saem tantos grupos tão interessantes, olha, Vagalum Tum Tum, o Palhaço Klaus, o Ézio, o César Gouveia, o Márcio Balas, jogando no que tal, o Sam Palhaças, a Palhaça Guadalupe, a Fabulosa Trupe,
enfim, milhares. Um monte, né? Luciana, são todos muito interessantes, notadamente com a infância, né? Com essa linguagem da criança. E a gente tem esse atravessamento das obras lá nos autores. A gente apresenta uma cena e um fala do outro. Agora na quarentena que a gente está fazendo os vídeos são dirigidos, né? O Ronaldo, o diretor artístico, e o David, o coordenador, dirigem, ajuda bem de perto, mas a gente também tem um grupo que um dá pitaco para o outro. Se alguém tem uma dúvida, o que vocês acham dessa cena? Termino assim ou termino assado? Quer dizer, é um pré-público que o palhaço precisa, né? Para saber se o palhaço funciona quando ele põe o espetáculo para o outro. Eu tenho... Se funciona, comédia dell'arte, mesma coisa. A comédia, ele precisa desse kkk lá do outro lado, né? Sensacional. Ô Vera, quem que foram os seus mestres, assim, de palhaço, que você foi encontrando na vida? Não sei, não precisa falar todos, mas alguns, assim, que você fala, pô, esses são muito importantes. Mesmo que esqueça alguém, porque é 1 hora de coisa, a gente esquece sempre, mas o que veio na sua mente, assim, de prima? Quito. Nem preciso nem tão difícil para mim. A Quito, com certeza, no que se refere ao palhaço. A Lena também foi muito importante, quer dizer, esses primórdios, né, são sempre importantes, que é onde você começa, onde te abre o livro, né, ou te põe num trilho, abre o seu caminho, né. Então, esse início, para mim, é muito caro. Assim, a Lena, que traz um pouco do olhar dela, do jeito dela trabalhar, assim, muito delicado, muito criativo, a cena do zero, sabe? Não tem... tudo você criava sobre temas, um pouco do trabalho do Lecoq, né? Ela estudou no Lecoq, ela fez outras coisas também, coisas japonesas, ela é bailarina, ela tem várias vertentes, mas muito do Lecoq. A Quito, de palhaço, é a Quito, se eu posso nomear, a Cristiane Poli Quito, que foi assim, que durante anos, 5 anos intensos, assim, intensos mesmo, tipo, todos os dias de pesquisa, de trabalho, põe ali faz isso, põe vendo, põe isso, e faz improvisa, quer dizer, aqui tu tem essa coisa, aqui tem uma coisa muito interessante, ela te dá muita liberdade, mas ela te dá um esteio, ela te dá ela não é muito diretiva, assim, no sentido de ela não vai marcar uma cena, levanta o braço até aqui, faz até... Não, ela te dá um suporte ali, e ela vai também te alimentando, no sentido assim, exercício, espacialidade, e vai te dando uns toques físicos, vai te dando texto, ela é de uma generosidade, assim, absurda, então... ela, no médio, assim, né, ela cria esse espaço de trabalho e as coisas acontecem ali, né? Eu sou bem fã, assim, ela realmente foi... E aí, depois da Quito, assim, fui procurar outras coisas. E a Quito é tão instigada, assim, que hoje ela trabalhou com a dança, com o teatro, ela é professora da IAD, ela faz, você vai ver as coisas da Quito, é muito múltipla, né? O palhaço passou por uma outra etapa lá, eu acho que ela expandiu. Não é um teatro clássico, assim, que aqui tu vai fazer, ela tem essa linguagem introjetada nela, né? Ela trabalha ela trabalha do jeito dela, e é muito interessante, quem puder fazer, faça, eu recomendo. Outro que para mim foi uma coisa muito linda de estar junto, foi o Leris Colombaione. É um que eu gosto muito, assim. É claro, assim, todo palhaço que você vê, você aprende, né? Léo Bassi, Chaco, Biriba também, nossa, tanto lá tanto do sul quanto do norte, né? Esses palhaços. As Graças, a gente fez uma turnê pelo Brasil, que a gente passa pelo interior do Nordeste, e eu vi 2 círculos com 2 palhaços também. Eu nunca tive aula com eles, mas sensacional. Numa cidadezinhas perdidas do Nordeste. Quer dizer, tem muito palhaço bom nesses círculos que a gente aqui fica em São Paulo, né? A gente não
olha mais, às vezes, para a Europa, mas aqui, geniais, assim, Biriba genial, generoso também. Ah, o Leres, acho que porque traz essa coisa do circo, né? E da origem do palhaço. O palhaço, ele vem dali, então é preciso você entender da onde você veio, né? De onde essa linguagem vem, qual que é a tradição dela, né? E o Leres traz muito isso, com as esquetes clássicas, né? Com todo o machismo. Não tem esquete, as graças foram dirigidas pelo Leres, mas ele falou assim, meu Deus, o que eu faço com vocês? Mulher, eu não tenho esquete para mulher. Quer dizer, lá você vê bem pesadamente a questão masculina no teatro, né? A Cida Almeida, que também era uma palhaça que estava, quando começa, foi uma pessoa bem importante também para mim. A Cida, quando eu comecei a fazer palhaço, era a palhaça que eu conhecia no teatro. Ah, e ela dava, foi um curso com ela que eu também tive vários insights. E o Leres, a questão do time também, né? Da precisão, assim, cômica, de como ele sabe fazer uma gag, sabe fazer rir, um, dois, três, quatro, pimba, sabe? É muito impressionante. É uma aula, é muito bom de ver. Mas acho que a diversidade ensina, né? Agora, para o Leres, o palhaço é bem específico. Se você não fala, você é um mimo. Se você não tem uma fragilidade, você é um cômico. Se você tá de branco, você é um branco. Sabe assim? Hoje a gente no Brasil, a gente tem uma gama que a gente chama de palhaço que às vezes. E nada, né? Isso não serve para ninguém, porque, na verdade, se você faz um bom trabalho, dane-se. Não sei se tem muita importância isso, mas é interessante, assim. Eles são. Tem uma. Eu acho bonito que ele fala que o palhaço tem a fragilidade, né? O palhaço você precisa ficar com medo que vai cagar, que o computador vai cair, que ele não está no controle. Isso eu acho eu achei uma coisa que o Larry chama atenção que eu acho bonita, que eu gosto quando eu vejo isso num palhaço. É lindo mesmo. Ô Vera, você também faz o Sampalhaças, né? O que é o Sim, Sampalhaças? gente, os São Palhaças são 9 mulheres, às vezes 10, às vezes 11, mas o núcleo hoje em dia é de 9 mulheres, que saiu dos doutores também, mas tem a Alice Siqueira que não é, mas foi do FPJ, então você vê, o Doutores movimenta, né? Ele instiga, você fica com vontade de. E aí, se as mulheres tocassem? E se a gente fizesse na rua, e se fosse um cortejo? E nasce o cortejo cênico Sampalhaças. E dá vontade de trabalhar com as mulheres, de tocar, de cantar, de estar na rua. E, e é uma delícia, porque são várias gerações. A Paulinha também tá, a Ju também tá. Então, são vários coletivos. A Luciana Viacava, a Guadalupe, a Laila Ruiz, a Tereza Gontijo, a Monique Franco. A Val de Carvalho que começou, né? A Val que chamou essa mulherada aí para participar, para fazer um cortejo no Dia da Mulher, ou no Dia do Palhaço, eu não lembro mais, em Santo André. E, meu, gostamos tanto que ficamos. Aí o Fez Cristo dirigiu, fizemos esse primeiro espetáculo, São Palhaças. Eu assisti, esse em Santo André eu assisti, ali estreou? Ali estreou. Quer dizer, não sei quando você viu, porque acho que a Legal, gente voltou lá. Ai, já não sei dizer. Eu acho que ali estreou. legal. E, ô Vera, a quem nessa vida palhacística, artística, a quem você é muito grata? Uxi, gente, a todo mundo que eu trabalhei junto. A Paulinha, que é minha parceira, assim, né? Na vida palhacística, a Quito, a Tish, acho que todo mundo, eu devo muito a todo mundo que eu trabalhei junto. Eu aprendi muito. Eu não ter feito escola, assim, eu tive, ou ter trabalhado com gente muito boa, assim, sabe? Em todos os lugares, assim, é surpreendente ver. Eu acho que eu trabalhei com gente muito talentosa, assim, a Débora Serretiello, como a Soraya, a Tish, o Edu, nossa, a Vânia, todo mundo.
Depois, nas graças, a Ju Gontijo, a teatralidade da Juliana Gontijo, como ela sabe o que é teatro, assim, a Ju se entende em cena, assim, ela sabe onde está a luz, o que ela tem que fazer, para onde ela tem que andar, se acontece algum problema, ela sabe que ela... A Eli, a exuberância da Eliana Bolanho, assim, como ela acontece na cena, né, como ela se joga, como às vezes eu fico olhando assim, eu me pego olhando assim, às vezes as pessoas. A Dani, como é preciso, como você ouve o que ela fala. A Thaís Serrara que entrou, a Thaís do Quadrimates também, que é outra figura que é genial, né? A Thaís. Eu acho que eu aprendi muito. O Quadrimates foi outro espetáculo assim que foi muito lindo de ver, né? Depois nos Doutores, é muita gente boa, assim. Fernando Scrisch, César Gouveia, o Márcio Balas, as meninas, a Tereza, esse pessoal que é mais novo, mas que eu aprendo também, que é interessantíssimo, né? Você ter essa oportunidade de ter várias gerações. Outras discussões, a questão da mulher, a palhaçaria feminina, é muito trazido para essa nova geração. Acho que a gente ficou meio míope nessa história, e agora a gente olhando para trás, a gente se situa. Então é bom ter esse contato. Eu aprendo com todo mundo que eu suei a camisa junto, assim. Nereu, meu companheiro, é outra pessoa que, pelo amor de Deus, me ensina demais. Que é um que eu troco, bato bola diariamente, assim, né? O Wellington, sei lá, gente, todo mundo. Todo mundo que você troca, né? Ah, o Faustinho. O Faustinho é outro, parceirão. Que é nosso, que a gente fala que a quinta graça. Ele já mandou umas mensagens, mas, putz, às vezes eu fico prestando atenção, esqueço que tem mensagem, aí eu me perco, enfim. Eu fico fazendo essa cara de que estou entendendo, mas às vezes eu me perco e a hora que eu vejo já passaram umas mensagens. Alguém também colocou que quando ouve sua voz, feche os olhos, lembra do DVD dos Doutores, você contando a história do Duende lá. Nossa, do Gnomo, na verdade, acho que era do Gnomo. Do Gnomo, Duende do Gnomo, que era o da Vitayu, né? Que morava em frente ao Oca. Não, essas coisas que acontecem no teatro, assim, que é milagre, né? Você fala assim, milagres. Tem histórias, assim, inacreditáveis, né? Você tem alguma história que te impactou muito, assim, que, além dessa, que você fala assim, puxa, isso... Tem várias, Thiago. E às vezes eu vou te contar uma que não é tanto assim, mas me impactou. Tem várias mesmo, né? Que uma muito forte aconteceu no ICR, mas essa é longa. Mas uma que assim foi um aprendizado e foi muito cedo lá nos Doutores, quando eu trabalhava no Hospital de Santo André. E tinha um menino na UTI, muito bonitinho, alegre, e ele, como era muito contagiante, as enfermeiras pegavam no colo, e todo mundo pegava no colo e mimava, porque ele tinha uns 2 aninhos e era muito bonitinho. E um dia eu também comecei a pegar no colo, não pode, mas eu pegava também. Aí era todo mundo. Thaís. Aí um dia eu fui pegar ele no colo, eu já fui assim, ele fez assim com a mãozinha, e eu fui pegar ele no colo. Da enfermeira. Não, e elas eram ótimas, né? Ela falou assim: não pega, não quero que pegue ele no colo, porque a gente está tentando educar ele um pouquinho, ele está muito mimado. A gente está tentando dar. E no dia seguinte, quando eu volto, ele veio a óbito. E aí, para mim, foi um. E elas estavam muito tristes, tadinhas, assim, entendeu? Elas estavam certas, porque, assim, a vida é isso, né, gente? A gente não sabe. E você não vai deixar de fazer nada, porque a morte vai chegar. A morte vai chegar, tá ali no armário, e você não sabe, você tem que ir, você tem que educar, você tem que, né, fazer o que você tem que fazer. Mas foi muito concreto a questão de que, talvez no hospital a gente não deva educar, sabe assim, talvez o melhor teria sido esses abraços e depois a gente vê essa parada de tempo, né?
que o hospital, essa quarentena, às vezes as pessoas ficam mais de um ano, e a gente está nessa parada aí. É para se perguntar, né? Como é que a gente vai. O que que a gente está fazendo e o que que a gente vai fazer. Enfim. Eu tenho uma história na vida bem parecida com isso que você me contou. O meu avô, que puta, a gente amava muito, pouco antes de morrer, ele estava internado no hospital, eu acho que ele estava com muita sede, ele falou que ele queria tomar Gatorade de morango, e não era outro. Mas eu falei, e na época eu falei, mas não tem como levar um Gatorade de morango, nós estamos num hospital, você não pode entrar com nada de fora. E fica essa sensação, depois ele morreu um pouco depois, assim, você fala, por que eu não levei a bosta do Gatorade de tomar e dane-se? Vai morrer mesmo, né? Mas a gente sempre fica com essa de que dessa relação com o tempo, enfim, muita coisa envolvida, né, para dar conta. Oh, Eli entrou, Eli é minha parceira das graças de 25 anos. Muito bom. Vera, tá acabando a live, a gente só tem mais 10 minutos. O tempo voa. Também queria ficar conversando com você um monte. Eu pedi para você contar a história porque eu gosto muito do seu jeito de contar a história. É muito legal. Tem alguma coisa em você que você fica hipnotizado e é gostoso de ouvir a história. E a próxima conversa vai ser com o Nando Bolognese, dia 25. E também semana que vem. Nosso parceirão jogando, né? Isso. Às 8h30. Estão todos convidados. Muito obrigado a todos que acompanharam a live. Eu estou muito feliz, Vera. Obrigado de você ter topado. E, enfim, você tem histórias fantásticas, mas uma carreira fantástica também. Então, eu vou deixar esse tempinho para você fazer suas considerações finais. E aí, depois a gente... Se for estourar o tempo, eu te falo, olha, vai acabar. É isso. Queria agradecer. Obrigado mais uma vez. Eu acho muito legal isso que você está fazendo. Você deve estar aí com um panorama... Essas histórias que se cruzam, né? Porque a gente é uma familhinha, assim, não é tanta gente que faz teatro, mas ainda palhaço. Quer dizer, agora, hoje em dia, muita gente, né? Mas é muito interessante saber como começou e como aquilo vai se espalhando, como às vezes a ação de uma pessoa se desdobra em tanta coisa, né? Naqueles primeiros tempos, doutores começando, hoje em dia como a palhaçaria tá espraiada, né? Depois você vai fazer um livro. Fale você as considerações finais. Você vai fazer um livro? O que você vai fazer? Um documentário? Conta pra gente, Thiago, na minha live. Então, aqui. Isso... Você sabe que eu fiz o famoso distraído. Eu fiz porque eu queria conhecer mesmo a história. E estão vindo várias ideias. Tem essa história do livro, tem essa história do documentário, enfim. Ainda não sei, de verdade. Eu estou curtindo muito falar com vocês. Estou achando isso sensacional. Uhum. Outra coisa também que eu acho que é fundamental. Hoje eu assisti uma live do Léo Bassi. Ele fez a missa católica dele lá e ficou explicando sobre bufão, palhaço, incrível também. E ele falou que ele está, como todos os artistas, está atado, não consegue fazer nada, né? Uhum. E pensando na pandemia, por que eu quis fazer esse tipo de conversa? Porque o artista, principalmente o palhaço, ele só existe com o público. Mesmo que seja com um celular, tem um momento que você olha e fala, puta, eu queria estar com gente, né? E isso acaba dando um desânimo, você acaba ficando, enfim, é seu ofício, você não pode fazer. E eu acho que um dos lugares bons para se visitar é a biografia. Quando você está meio... Não tem aquele lance do palhaço, quando você está meio perdido, você volta para a inocência, assim, e recomeça de novo um jogo. Eu acho que esse é um momento que a gente pode fazer, voltar para a inocência, que é lembrar do que a gente foi, do que a gente... Não foi, a gente mas do que toda a bagagem, nós somos o resultado disso, né? Uhum. Então, tem pessoas importantes, tem gente que a gente cruza, tem momentos que foram difíceis, momentos que você superou desafios. Eu acho que isso dá um gás novo, mesmo a gente dentro de casa, né? Uhum. Você vai ter uma cartografia dessa cena paulistana aqui de palhaço, né? Você vai ter um mapa desses palhaços, né?
A Thaís falou, nossa memória eu acho que é isso, mas eu juro que quando eu não estava pensando nisso, estava pensando, porque eu também faço hospital, não estou podendo. E eu falei, pô, eu vou conversar com pessoas que eu sou grato, assim, de assistir jogo. Tem esse lance de você falar assim, de observar, também é um bom exercício. E eu vi vocês em cena e, nossa, para mim é estudo, né? Quantos espetáculos eu não fui assistir, eu falei, caramba, dá para fazer essas coisas, por que eu estou fazendo tal coisa? Aí você se revisita e vai pesquisar. Assistir espetáculo também é estudo, né? Uhum, Eu sim. também sofro de não assistir, eu gosto pra caramba de assistir espetáculo. Que legal. Ainda não vi o Pelucano, estou esperando vocês voltarem. Eu só vi a cena embrião, eu não vi o espetáculo. Sério? Olha, nossa, a gente é doida para voltar. A gente acabou de fazer uma cena nova, ver essa pandemia aí. Então, puta, que raiva disso. E vocês também montaram um outro, né? Que já tem outro espetáculo, né? A gente tem 4 espetáculos. Fui pelo Cano, depois a Paula, o Pé de Palhaça, o Jardim do Imperador e o Show dela, que é um solo da Paula. Nossa, estou muito 4? desatualizado. Vocês já têm 4. Temos 4. 4 filhinhos. Muito bem. Tem Jardim, como é que é o nome? O Jardim do Imperador. Isso. Ele é meio seguindo o Pelucano ou não? É uma outra história, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Ele é uma contação de história. Ele é baseado num conto, As Sementes da Verdade. E ele é feito com planta viva. É um espetáculo meio biologia. É muito. A gente gosta Então, muito. você conseguiu cruzar, aí, enfim, a biologia. Que é um pouco como eu comecei a gostar de biologia, né? Acho que com a minha mãe, com as coisas das ervas, das plantas, e o que é isso, o que é aquilo, a curiosidade com. Então o cenário é verde, né? O cenário tem planta de verdade mesmo, e depois tem uma visitação. Ou seja, impossível na quarentena. Mas a gente fez uma versão online, né? Que tá por aí, mas não é outra coisa. É o espetáculo, é a contação, mas não tem a vivência, né? Claro. São as adaptações possíveis, né? Ai, ai. Muito bom, Vera. Sensacional falar com vocês. Gente, obrigado a todo mundo que estava aí. Meu pai estava aí na live, minha mãe, a Thaís, Raul, Gabi, Paulinha, todo mundo, enfim. Obrigado a você. O Shin, eu vi que o Shin entrou aí também. Ah, que legal. Então, obrigado. Até dia 25. Verinha, obrigado mais uma vez. Sensacional. Valeu. Até uma próxima. Até. Tchau. Tchau.